Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem? Eu tô ótima. E vocês? Você sabe que antes de eu entrar no programa, eu sempre dou uma voltinha, porque a gente tá aqui na Paulista, então eu sempre dou uma voltinha e fico vendo os artistas tocando e dá uma coisa tão gostosa, né, da gente ficar ouvindo, aí fico ouvindo eles, dou aquela passeada básica para depois subir aqui para a rádio. Então a gente entra meio com uma carga positiva, mas e essa semana foi uma semana bem, não digo corrida, né, mas eu fiz 3 programas essa semana, um deles foi para, puxa vida, me fugiu agora, mas tem a ver com a TV espírita André Luiz, se eu não me engano, falando sobre anjos. Depois eu gravei um depoimento para o programa da Ana Maria Braga. Eu acho que vai passar nessa sexta-feira. Também não sei que horas, mas eu acho que se não cair a pauta, né? Porque às vezes acontecem outras coisas, a gente não sabe. E eu gravei para falar sobre a questão do acidente do Luciano e da Angélica. De modo geral, falando sobre os acidentes e como é que a gente pode sentir esse resgate angélico, né? E ontem eu gravei para uma conferência mundial, uma conferência internacional, que vai passar assim, em vários países, quer dizer, ela, na verdade, ela vai ser colocada depois num site, no YouTube também, lógico, e eu fui uma das convidadas, eu gravei ontem na LBV, aliás, a LBV sempre de parabéns, a equipe sempre muito maravilhosa. E hoje eu fiquei pensando, poxa, o que eu poderia falar sobre os anjos, né? Depois, um dos temas que eu queria abordar seria a questão do gênio contrário, do anjo contrário, como é que a gente pode se livrar dessa energia contrária. Mas eu falei, não, hoje eu queria falar de uma coisa, de um astral melhor. Mas aí eu fiquei pensando, porque no meu depoimento lá do programa da Ana, eu nem lembrava que eu tinha falado isso em uma outra ocasião, sinceramente eu não me lembro. Eu tinha relatado que eu sofri um acidente, né? E ela, nas perguntas, eu até me emocionei quando eu estava respondendo a pergunta, e eu falei sobre o acidente e tudo, porque eu já tinha 2 anos que eu estudava os anjos, eu estava super ligada na cabala, no mundo angélico, nas orações, na leitura do Salmo, e eu estava dando aula. Eu lembro, acho que era um sábado ou um domingo, mas acho que era um sábado. Eu ia dar aula à tarde de tarô, se eu não me engano. E eu tinha refeito um contato com um antiguinho, um namoradinho, que ele morava em Piracicaba, eu morava no interior. E eu falei, eu vou dar um oi para ele, né? E eu precisava voltar, porque a 1h eu tinha o curso, então eu ia sair bem cedinho. E eu tinha comprado um carro velhinho caindo aos pedaços, mas veio. Na verdade, eu ganhei, né? Eu comprei com um dinheirinho de um joguinho que a minha secretária tinha feito. Mas ele era muito ruinzinho. Eu falei, quer saber, eu vou de manhã, vou comer, ele tinha ligado. Falei, quer saber, eu vou lá, vou conversar ver se tem chance de resgatar esse namoro. E toca eu pra Anhanguera, porque eu ia pra Piracicaba. O que aconteceu? Tava chovendo um pouco, o carro é velho, eu contei pra vocês. Aí não era obrigatório o cinto de segurança. Aí, na hora que eu paguei o pedágio, não é que me viu, deixa eu contar uma coisa para vocês, mais importante. Antes de eu viajar, antes de eu pegar o carro, eu convidei minha irmã para vir junto. Falei, chamar ela de Má, vamos comigo? Ela falou, Mônica, era umas 5h30 da manhã, 6 horas. Ela falou, Mônica, eu não vou. Tá chovendo, tá frio, eu não vou, não. Falei, vem comigo. Não vou. Pela primeira vez, ela foi meio relutante de querer ir comigo. Ela sempre ia. Vou eu com meu carrinho velho, pego a estrada. E não era obrigatório o uso de segurança, né? Aí quando eu paguei o pedágio, me deu aquela intuição. Falei, deixa eu prender o cinto. Ele até era meio frouxinho o cinto. Peguei e prendi. Menina do céu, não foi que 1 quilômetro depois eu não caí na ribanceira? Caí, rapaz. O carro, a barra de direção quebrou. E eu não fiz a curva, então ele caiu no desfiladeiro. Rapaz, deu umas 8 trumbicadas, velho. Você não imagina o que é o sofrimento que você tá vendo aquilo tudo girando
e você batendo nas rochas, aquela coisa toda, e eu blam, 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 blam. Aí eu parei não, né? Eu caí dentro de um rio, de um lago, de um rio. E eu fiquei presa na parte de cima do carro, os 4 pneus para cima, e eu fiquei de ponta cabeça tentando me soltar. E eu falei, o quase que eu fui, né? E eu lembro assim se minha irmã tivesse ido, ela tinha morrido, porque o carro virou um sanduíche. Virou um sanduíche. E eu fiquei presa assim, o meu corpo ficou presa no banco, mas assim, eu fiquei com a cara no chão, porque ele ficou um sanduíche mesmo, ficou achatado. Eu consegui soltei o cinto de segurança, consegui, né? Eu tava achatada lá. Aí eu fui meio rastejando pela parte dos fundos, já tinha estourado a gasolina, os vidros todos quebrados. Saí arrastando toda molhada, toda cheia de lama, de mato. Olha, foi horrível, foi uma sensação horrível. E quando eu estou subindo, que eu estou tentando subir para pedir ajuda, me veio aquela sensação a primeira coisa que eu falei, poxa vida, mas eu estudo tanto anjo da guarda, como é que isso foi acontecer comigo? Mas peraí, hoje, com 30 anos de estudo angélico, o anjo também não tem culpa que eu tinha comprado um carro velho, que ele não tinha manutenção, que a barra de direção tinha quebrado. Mas o que ele fez? Ele me intuiu, antes de falar dessa intuição, aí eu fui reclamar fui lá na loja. Falei, vocês me venderam um carro, a barra de direção quebrou. Quando eu entrei, o rapaz que tinha vendido o carro, ele falou, esse é aquele carro que já tinha caído na Marginal Tietê. Você acredita? O carro estava mais zicado. Hoje eu nem sei quanto eu teria pago esse carro, talvez uns 1.500, uns R$1.000 seria o dinheiro de hoje. Era muito velhinho, também não posso falar nada. Mas a gente pode pôr a culpa no anjo. O anjo não protegeu. O anjo fez até um milagre, né, gente? Até um milagre, porque hoje você pensa, um carro valendo uns 1.000, 1.500, os pneus provavelmente deviam estar na lona, a barra de direção já zicada. Você pensa, já foi um milagre eu ter ido pegar a estrada para ver o tal namoradinho. Que, aliás, aconteceu uma coisa interessante, quando eu cheguei lá, toda estrumbicada, né, toda descabelada, com terra na cabeça, aquele drama todo, toda suja. Ele foi incapaz de me ajudar. Isso me deixou muito magoada, porque eu falei, me dá uma carona, vamos falar com o Dersa para poder resgatar o carro, eu preciso de um guincho para tirar o carro, eu não vou deixar o carro lá. E ele falou a palavra mágica dele, ele disse assim, se vira. E eu voltei sozinha, e eu estava sem carro, eu voltei de carona, gente, eu toda assim, machucada eu não estava, eu só estava com a dor na barriga do cinto de segurança. Mas eu estava toda suja, quer dizer, eu podia ter tido pelo menos um carinho de um amigo, não estou dizendo em questão de namorar. E você sabe o que aconteceu? Olha que coisa de doido. Aí eu estava dando o curso, eu contei para vocês a história, né? Num sábado. No domingo, eu ia brincar agora, mas o infeliz que me deu carona para ir para casa se tornou meu marido. O João tá rindo. Ele falou, você quer uma carona? Eu falei, xixi, claro, eu queria. Ele falou, então sobe aí que eu te dou uma carona que a gente é vizinho. Virou meu marido. Você vê? O infeliz do pai do meu filho. Tadinho, tô brincando aqui, mas foi interessante isso. Como é que o destino agiu, né? De modo... É muito louco, né? Porque se eu tivesse o carro, eu não teria pego a carona, eu não teria conhecido ele. Um bom pai, um bom marido, tudo, né? Podia ter sido, em outras ocasiões, poderia ter sido um pouquinho mais organizado, mas isso é papo para outro assunto. Isso não tem nada a ver. Mas legal como é que o destino agiu. Se eu tivesse com o carro, eu não teria conhecido ele, com a carona. Ele todo lá, aquele jeitão dele, entra aí, vou te dar uma carona, e eu caí na lábia dele, casei com ele. Mas é isso, quer dizer, como é que o anjo, né, pôde me proteger? Eu acho que primeiro de tudo foi a questão do... Eu acho que minha irmã não ter ido, que se minha irmã tivesse ido, provavelmente ela estaria sem o cinto de segurança e ela teria morrido, porque a parte de cima do carro, o teto do carro, ele desceu. Eu já fiquei cara a cara com o teto, com aquela loucura toda. Imagina a minha irmã, ela não ia resistir. E o outro ponto que eu achei interessante foi quando eu tive a intuição de colocar
o cinto de segurança. E isso fez com que, não que eu me revoltasse e ter abandonado a minha fé, que aliás, isso é uma coisa que eu quero contar para vocês. Às vezes eu recebo mensagens inbox das pessoas falando: ah, Mônica, eu fiz a magia branca, não aconteceu nada. Eu falo, gente, depende do que você está pedindo. E depende também do seu merecimento. Uma das coisas que eu não acho certo você fazer, por exemplo, é colocar o nome do homem que você está afim, ou da mulher que você está afim, que você quer namorar. Não precisa escrever o nome. Coloque as características que você deseja na hora da sua oração. Não coloca o nome, porque você pode se frustrar, pode não ser ele. Você não viu? Eu acabei de contar que eu fui para rever um namoradinho e acabei, o outro homem que me deu carona se tornou, na época, o meu esposo. As coisas são assim. É o livre-arbítrio que a gente tem, né? Então, evita colocar nome, mas peça um bom parceiro, uma boa parceira, com que você seja feliz, uma pessoa idônea, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa trabalhadora. E é assim que você vai conversar com o seu anjo. Então, para a gente traduzir toda essa história que eu falei sobre o anjo da guarda, qual que é a principal função dos anjos na nossa vida? Eles agem sempre em nome e por ordem divina. Então, tudo aí, segundo a angelologia, vai acontecer de acordo com a permissão de Deus. Eles possuem suas virtudes, os seus direitos, eles conseguem nos salvar dos nossos perigos, eles levam as nossas orações e eles defendem contra os perigos que a gente possa sofrer. Mas assim, eu tenho para mim, estudando isso há quase 30 anos, são 28, vai fazer 29 anos que eu estudo sobre os anjos, diariamente, viu, gente? Todo dia eu faço a minha oração, ao acordar, ao dormir. Sempre coloco o nome das pessoas que me pedem, mentalizo sempre para que as coisas aconteçam, para que exista harmonia. E esse contato com o teu anjo, através dessa limpeza da tua aura, faz com que seu pedido chegue realmente mais rápido. Agora, evita cansar muito o teu anjo. Eu vejo as pessoas pedindo coisas assim tão inúteis. Aí você fala, Mônica, de repente uma coisa que pode ser inútil para você não é para mim, mas saiba ter qualidade mais no seu pedido. Eu acho que às vezes a gente falta um pouquinho de qualidade, de uma boa qualidade. Por exemplo, eu vejo as pessoas pedindo uma melhora financeira, mas não pedem pela sua saúde, não pedem por paz de espírito. Como é que eu posso ter uma melhora financeira se eu estou mal de saúde, gente? Então falta ter um pouquinho dessa ligação, você não acha? Eu acho. Como é que os anjos eles podem interceder? Então, quando essa tua ajuda ela estiver de acordo com o teu merecimento e também em pleno conhecimento do bem, o salvamento vai acontecer. Então é básico isso no estudo da angelologia, que a crença no poder angélico está associada à ideia de que nenhum anjo, e eles são numerosos, eles não conseguem resistir a um pedido de socorro. Olha que bonito. Então, para os tratados angélicos, não existe ser humano que não mereça ajuda ou canto algum no mundo onde não se faz chegar a providência divina. Então, Deus, ele vai enviar o anjo, vai aplicar o salvamento na verdade, se você tem uma missão a cumprir. Então, eu entendo que hoje o meu resgate foi importante. Quando eu lembro da situação do Luciano, da Angélica, do piloto, das crianças, das babás, se ele tivesse falado algum tipo de desaforo pro piloto, obrigado, ou tivesse ficado nervoso, na minha concepção, o principal personagem desse salvamento, mais do que o piloto, foi o Luciano. Ele intermediou toda ele trouxe uma pacificação para a situação importante. Porque se ele tivesse, por algum minuto, como ele era o intermediário, né, o Luciano agiu como intermediário, como um ser angélico mesmo. Se ele tivesse sido agressivo, por exemplo, ou batido nas costas, ou feito alguma coisa, ele poderia estar sob a ação do gênio contrário, que é o nosso lado ruim, e poderia tudo ter dado um desfecho diferente. Então, por exemplo, hoje,
Deixa eu ver aqui no meu livro. Hoje é 14 de junho. Então, por exemplo, hoje nós temos a proteção cabalística do anjo cabalístico chamado Mebahel. Mebahel. Ele tem o Men, o Bet, o Re, o Aleph e o Lamed. São as letras cabalísticas, as letras hebraicas. A hora de passagem desse anjo, que é um querubim, é das 4h20 às 4h40 da manhã. Quem tem esse anjo, não é que você precisa orar nesse horário, nessa hora, o teu anjo, segundo a Cabala, ele é chamado de hora da verdade. O seu anjo está retirando as informações da tua aura. Ele retira as informações, tudo que você fez durante o dia, ele está extraindo. As coisas boas ele está levando para outro plano, as coisas negativas ficam, infelizmente, consolidadas na tua aura. Por isso que você fica, às vezes, com a aura pesada. Você pode ser uma pessoa super legal, mas a pessoa olha para você, ela não vê graça em você. Aí você fala, Mônica, como é que eu posso alterar isso? Limpando a tua aura. A gente tem que limpar. Então, por exemplo, vamos continuar falando do Mebahel. O Mebahel, ele é um anjo de liberdade. Então, ele livra as pessoas que se sentem prisioneiras ou deprimidas. Eu estou lendo aqui no livro, na página 72. Então, no livro Anjos Cabalísticos, da minha autoria. Quem quiser adquirir aí, provavelmente você encontra em livrarias. Enfim. Ele te livra da depressão, ele vai proteger os inocentes e faz conhecer a verdade. Então, essa é a proposta do anjo. Então, muito bem. Então, hoje eu estou com uma ação de um anjo que vai proteger a pessoa que é inocente. Então, se você tem algum processo jurídico, se você tem algum problema que você quer ser inocente numa situação, esse anjo ajuda a conhecer a verdade em todos os aspectos, você pode orar para o anjo Mebahel, que é um querubim. Então, a proposta dele é essa, é nesse conceito que ele vai te ajudar. Porém, qual que é o gênio contrário do Mebahel? Ele domina a calúnia e a habilidade para mentir. Ou seja, a pessoa que tem como proteção o anjo Mebahel, ela quer se livrar de uma depressão. Suponhamos que ela é uma pessoa que eventualmente está mentindo. Ela está agindo sob a ação do anjo ou do gênio contrário. Ou seja, ela não vai conseguir obter a graça, porque ela está sob a influência do gênio contrário, entende? Muitas vezes, quando a pessoa ela me pede algo, eu falo, bom, eu vou fazer a oração, mas eu dou uma olhada no gênio contrário dela. Eu preciso ver se ela está sob a influência desse gênio contrário. E como é que a gente afasta? A gente tem que manter nossa aura limpa. Como é que a gente mantém a aura limpa? Evitando agir de acordo com o gênio contrário. Por exemplo, o meu gênio contrário domina o escândalo. Uma das coisas que, graças a Deus, eu não faço há anos é um escândalo. Não vou brigar. Até tem um vídeo aí que circula no YouTube, tem uma atriz que ela tá teimando comigo num programa e eu abaixo a cabeça, eu não respondo. Todo mundo pergunta, Mônica, por que você foi tão passiva? Porque o meu gênio contrário, ele tem esse aspecto de emitir essa energia pesada. Então eu fiquei quieto o tempo inteiro. Ela foi falando e eu não falei nada. Ela tinha feito uma participação num programa da Bandeirantes e era para divulgar o trabalho dela. E nesse meio tempo eu tirava algumas cartas e falava como é que ia ser o espetáculo. É claro que eu só falei coisas boas, até porque ela estava divulgando o trabalho. Mesmo se naquela época, que eu não vou me lembrar, isso tem 20 e poucos anos, mesmo se na ocasião poderia ter saído algumas cartas negativas, mas como ela estava falando do trabalho dela, divulgando, eram 5 minutos no ar falando, enquanto isso na TV acabava mostrando algumas cenas da peça que ela ia fazer, eu não podia falar, tipo, mesmo se tivesse saído, por exemplo, a carta da torre, eu não ia falar, olha, vai ser horrível, vai ser uma destruição, vai ser terrível, eu não poderia falar, seria muito deselegante. E quando eu fui num outro programa, ela me cobrou isso. Ela falou, você olhou as cartas e a minha peça não foi tão boa quanto eu estava esperando, e eu abaixei a cabeça, mas ela me atacou, ela foi muito grosseira até. Até o apresentador que estava comigo quis me defender, ela não deu corda, mas ela lascou a lenha em mim e eu abaixei a cabeça. Então, o gênio contrário, que é o do escândalo, minha vontade, eu lembro que a gente estava almoçando no programa, a minha vontade
A minha vontade era tacar o prato na cabeça dela, porque aquilo foi me irritando tanto, porque ela foi tão grosseira, gente, tão grosseira. Antes do programa e depois do programa, eu falei, quer saber, eu vou ficar quieta que é melhor, porque senão isso vai virar um viral lascado e eu não quero fazer isso. Mas é isso, quer dizer, a gente tem que evitar, então, esse domínio do gênio contrário. Por exemplo, às vezes são coisas simples, sei lá, um exemplo que eu acabei de lembrar. Teve um rapaz que fez uma compra na nossa editora, ele mora longe, não sei se no Pará, não me lembro agora. E nós postamos, acho que na segunda-feira, chegou na quarta-feira, ele ligando, brigando, porque ele queria o livro. Até meu filho falou, escuta, tem 2 dias que nós embalamos o seu livro, você mora no Pará, pelo menos vai levar uns 7 dias. Eu, quando escuto uma coisa dessas, eu falo, meu Deus, ele comprou um livro de anjos. Quer dizer, como é que ele pode tentar harmonizar com o seu anjo se ele mal tem paciência de esperar uma encomenda que está 2 dias circulando? Tem 2 dias apenas que ela está circulando, ela nem saiu de São Paulo. A gente precisa ponderar um pouco mais, né? A gente tem que ser o mais ser realmente do que ter. Com essa paciência, com essa disciplina, saber ouvir as pessoas, trabalhar, porque o trabalho também exerce uma dinâmica também para o espiritual que é muito positiva. Então, vamos nos religar. Esse foi outro tema que eu falei muito no programa, né? Vamos nos religar. Quer dizer, a religião, independe da religião católica, evangélica. É curioso, você sabe que eu tenho muitos amigos evangélicos e que me procuram para a gente trocar uma ideia. Aquele evangélico bacana, aquele que não é hiperfanático. É tão gostoso a gente trocar uma ideia. Tenho amigos budistas, tenho amigos ateus que não acreditam em nada. Por que não a gente não pode ter uma conversa amigável, saudável, que cresça? Isso que é importante, isso que é bom. Você não acha? Deixa eu contar para vocês, eu não contei para vocês. Chegou essa semana, gente, meu livro. Eu estou feliz da vida. O nome do livro é Dicionário dos Anjos. Teurgia, Angelologia. Ele está lindo, lindo. Eu vou mentir porque eu não sei de cabeça quantas páginas tem. Deve ter 200 e pouco ou 300 páginas, mas eu não sei. Eu não estou com o livro aqui. Mas ele é completo. É um dicionário de A a Z. Aí você pode encomendar. Se você for lá no Facebook, se você clicar na busca Mônica Buon Figlio, como o meu sobrenome é muito difícil, coloca Buon. B-U-O-N. Mônica Buon. Você vai cair em uma das 3 páginas. Como ontem eu não gravei, ontem eu fiquei na rua, fiquei na rua não, né? Fui lá gravar na LBV que eu contei para vocês. Eu nem tive tempo, hoje eu acordei, tive que fazer outras coisas. Então eu acho que está postado lá a nossa loja virtual. Eu acho que está lá, ou se tiver alguma coisa que eu tenha colocado, é só você buscar. Põe na busca, então, Mônica Buon, B-U-O-N. Lá tem os registros, as informações lá da nossa loja virtual. Mas não vai fazer que nem o cara do Pará também, né? 2 dias depois já pediu o livro, o homem estava no Pará. Calma, né? Pelo menos dá uns 6, 7 dias pra gente entregar para você. A culpa não é da gente, não. A culpa é do correio, às vezes. Tadinho, nem culpa do correio também, né? Demora. E aí você pede. Ou você vai na Saraiva e encomenda o livro, que a Saraiva é um grande parceiro nosso, aí há mais de 20 anos. A Saraiva é um parceirão, né? Falei pelas tripas hoje, né? Soltei, falei tudo, contei da história do acidente aí, mas eu acho que é legal pontuar tudo isso que a gente está falando, para você conhecer um pouquinho também da minha história. Você não sabe com quem que você está ouvindo, mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Eu espero vocês no Facebook. Deixa eu falar, no Insta, você me acha como Mônica dos Anjos 72. É facinho, né? Mônica dos Anjos 72. Então eu espero vocês no Instagram, espero vocês lá no Facebook e a gente vai se falando. E quem puder aí adquirir o livro que está lindo, 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 que é o Dicionário dos Anjos, Angelologia, Teurgia, eu agradeço imensamente. E sexta-feira assistam um programa da Ana. Espero que não caia a pauta, mas vamos ver se entrando no ar que vocês gostem do programa, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo grande, namastê e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, meus anjos.